Então, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje, certo? E hoje nossa aula será de inglês, certo? Então já posso até ter ouvido o de algumas pessoas por não gostarem muito de inglês, certo? Mas tenham calma, certo? É só manter a calma e a paciência. E como eu disse na aula já presencial e treinamento, certo? Não se aprende uma língua sem treinar, não é mesmo? E sem aprender novas palavras. Então, hoje nós vamos aprender novas palavras, certo? Para enriquecer o nosso vocabulário, certo? Então, nós vamos para o vocabulário mesmo do nosso livro. Vamos aprender primeiro as palavras que estão no livro, certo? Para depois a gente dar uma estudada em outras partes, ok? Então, vamos lá, você vai pegar o seu livro e abri-lo na página 541, certo? Pegue o livro e abra-o na página 541. Se você ainda não conseguiu abrir o livro, certo? Então você pausa o vídeo e abre com calma, certo? O livro na página 541. Agora que você já está com o livro aberto, vamos lá seguir para o nosso vocabulário, certo? Então hoje nós vamos trabalhar com 10 palavras, certo? Então prestem muita atenção. Então a primeira palavra de hoje é a lot of. A lot of. Mas professor, no livro está escrito a lot of. Mas, certo, a gente no inglês, quando uma palavra termina com consoante e a outra começa com vogal, a gente junta. E fala-se como, aqui no caso do T, um pequeno R, a lot of, certo? Então, o que significa a lot of? Muito, bastante. Por exemplo, a lot of funny. Então, muita diversão, certo? Então, repita comigo, a lot of, a lot of, certo? Então, vamos agora para a nossa próxima palavra, abolition. Abolition. E o que é que essa palavra significa? Abolição, certo? Então, vamos lá, repita comigo, abolition. Abolition. Não é abolition, não, certo? Abolition. Abolition. Repita, abolition. Então, vamos para a nossa próxima palavra, about. About, que significa sobre, certo? Então, repita comigo, about. About. Ok? E a nossa próxima palavra, action. Action, que significa o quê? Ação. Então, repita comigo, action. Action. Então, vamos para a nossa próxima palavra, adventure. Adventure, certo? Então, professor, mas o senhor não falou o E. Então, no inglês, certo? Quando a palavra é terminada com E, a gente não pronuncia ele. É como se fosse um E silencioso. Por isso que a gente diz adventure, certo? Como tivesse cortando, não adventure, que a gente poderia falar, mas não é adventure. Corta, ok? Então repita comigo, adventure, adventure. E a próxima palavra é afraid, afraid, que é com medo. Repita comigo, afraid, afraid. E a nossa próxima palavra é always, certo? Então repita comigo, always. E o que significa always? Sempre, certo? Então vamos lá, repita, always, always, certo? Então a nossa próxima palavra é American, American, certo? Que significa americano, certo? Então repita comigo, American, American. E uma curiosidade, certo, para falar americano pode se referir, certo, como todos os habitantes das Américas, sendo a do Sul, a Central e a do Norte, mas também para falar dos nativos dos Estados Unidos da América, certo? Porque o nome do país é América e não Estados Unidos como é conhecido, certo? Mas muitas pessoas falam Estados Unidos, mas lá o gentílico, certo, dos nativos é americano, certo? Uns dos. Então repitam comigo, American.
E a próxima é Argentina. Argentina, certo? Que significa argentino. Repita comigo, Argentina. Oh, perdão. Falei Argentina. Argentina. E o próximo é Australian. Australian, que significa australiano. Então, repita comigo, Australian. Australian, certo? Então, esse foi o nosso vocabulário de hoje, certo? E o que é que você vai fazer agora? Você vai gravar um áudio, certo? Falando estas palavras e me manda, ok? Mas no privado, certo? O áudio você manda no privado. Todas as fotos de atividade, todos os áudios que eu pedi para correção, manda no privado, certo? Ok, porque aí no grupo a gente deixa para uma atividade geral, como os vídeos de lendo, então os artesanatos, essas coisas que a gente for fazendo. Mas as partes das correções, todos vocês me mandam sempre no privado, certo? Aí você grava o áudio e me manda no privado, certo? E depois você vai escrevendo estas palavras no caderno. Escreve de lápis comum e coloca a tradução. Depois passa uma caneta azul por cima, certo? E junto também com a tradução. E depois uma caneta vermelha e depois uma preta. Ah, professor, por que isso? Porque quando você for fazendo, você vai lendo, vai praticando a pronúncia e assim vai gravar a palavra, certo? De uma maneira mais fácil e de uma maneira mais tranquila, certo? Então, tudo é aprendizado, certo? Então, essas foram as nossas aulas de hoje, certo? Espero que você tenha gostado, tenha aprendido. Se ficou com dúvida, você me liga, certo? Para a gente retirar a dúvida, ok? Então, até amanhã na escola, certo? Com as nossas próximas aulas. E lembre-se, tome muito cuidado e não esqueçam de levar a água nem o álcool em gel para a escola. E lembre-se, tome bastante água em casa, certo? Não se pode deixar de tomar água, ok? Então, até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!